A paz do Senhor, meus irmãos. A Santa Ceia e o banquete escatológico. Vou falar sobre a Santa Ceia. Vou explicar aqui a ceia romana, que é da Igreja Católica, né? A teologia romana, e a ceia bíblica, que é dos evangélicos, correto? Eu não estou aqui para discutir quem está certo e quem está errado, tá certo? Então, primeiramente eu vou mostrar a visão de cada uma aqui e depois eu vou entrar aqui no estudo aqui sobre a Santa Ceia e o banquete escatológico. Eu acho que muitos irmãos aí vão até assustar no que eu vou falar aqui. Parece, né, nunca ouviu falar em um banquete escatológico, né? O que é banquete escatológico? Vou explicar aqui direitinho aqui. Falou, meus irmãos? Então vamos lá. Primeiro, a Santa Ceia romana, né, que é a teologia romana, que é a teologia da Igreja Católica. Nome oficial: Eucaristia ou sacrifício da missa. Doutrina central: transubstanciação. O pão e o vinho deixam de ser pão e vinho, tornando-se realmente o corpo e o sangue de Cristo, embora conserve a aparência de pão e vinho. É considerada um sacrifício renovado de Cristo, oferecido em cada missa. Tem caráter sacramental, confere graça ao participante. É necessária para a salvação, junto com os outros sacramentos. É necessária para a salvação. Nós temos que ter muito cuidado com isso. É necessária para a salvação. Não é bem isso não, mas não vou entrar nesse detalhe. Não. Eu falei, não estou aqui para discutir quem está certo e quem está errado, correto? Participantes, somente batizados e em comunhão com a Igreja Católica podem participar. Pode ser celebrada diariamente, né, durante a missa, né? Que a gente vê aí, toda a missa aí tem aí a Eucaristia, né? Base, tradição da Igreja. Veja bem, tradição da Igreja mais a interpretação de João, capítulo 6, versículos 53 ao 56. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Santa Ceia Bíblica das igrejas evangélicas. Nome: Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, ou Comunhão. Doutrina central: memorial e proclamação. O pão e o vinho são símbolos do corpo e sangue de Cristo. Não mudam de substância. Função: é um memorial do sacrifício de Cristo, conforme Paulo, que escreveu à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 24 a 25. É uma proclamação da morte do Senhor até que ele venha. Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 26. Tem caráter espiritual, edifica a fé, mas não é meio de salvação. Participantes, todos que creem em Cristo e estão em comunhão com Ele. Sem exigência fixa, algumas igrejas evangélicas celebram semanalmente, outras mensalmente ou em ocasiões especiais. Base nos 4 evangelhos, tá certo? Não é tradição. Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, correto? Então, desses 4 evangelhos aí, e Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 29. Esses evangelhos, que principalmente Mateus, Marcos e Lucas, é esse aí, né? Eles estão aí de acordo aí, correto? Com essa aí, com essa visão aí. E a questão aqui que eu falei, não estou aqui para discutir quem está certo e quem está errado, porque não é bem esse o estudo, mas tanto a ceia quanto o batismo, meus irmãos, não leva à salvação. Vou deixar bem claro isso aqui. Não leva à salvação. O batismo não salva e
a Eucaristia, de acordo, né, com a Igreja Católica, Ortodoxa, que me parece, e as igrejas evangélicas, que é a ceia do Senhor ou a Santa Ceia. Isso não leva nenhum à salvação. Essas duas são duas ordenanças de Jesus Cristo. Jesus Cristo ordenou. A Bíblia fala que para salvar nós temos que ter fé na graça. Então a questão é essa, é fé na graça. Se você tem fé na graça, aí como assim? A graça é que Deus mandou seu único filho morrer na cruz por nós. Essa é a graça. E para ter a salvação, precisamos da fé. Então somente a graça só não salva. A graça é salva pela fé. Então não adianta eu participar, ser batizado, se eu fazer parte da Eucaristia ou da Santa Ceia, não importa. Se eu não tiver fé, meu irmão, na graça, se eu não tiver fé na cruz, eu não serei salvo, correto? Mas o que eu estou falando aqui, eu não estou aqui para falar quem está certo, quem está errado. Mas vamos continuar aqui. Fazer um quadro aqui, né? Natureza do pão e vinho. Então, o que nós vemos até aqui, que a Igreja Católica é transubstanciação. Tornam-se corpo e sangue reais de Cristo. Bíblica, né? Nesse caso aí são os evangélicos. Símbolos representam o corpo e o sangue de Cristo. Função principal, sacrifício renovado, confere graça. Memorial e proclamação da morte de Cristo. Evangélicos. Necessidade, essencial para a salvação. Igreja Católica. Evangélicos, obediência e lembrança, não requisito de salvação. Base doutrinária, tradição mais João capítulo 6, tradição, doutrina humana, tradição, doutrina humana, tradição católica, né? Doutrina humana. Para os evangélicos, então, os evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e mais o 1 Coríntios capítulo 11. Participantes batizados e em comunhão com Roma. Olha bem, batizados e em comunhão com Roma. Bíblico, evangélicos, crentes em Cristo em comunhão com Ele. Presta bem atenção, hein? Batizados e em comunhão com Roma. É a Igreja Católica, a doutrina romana. Bíblica, evangélica, crentes em Cristo em comunhão com Ele. Frequência diária, né? Toda missa tem aí, se tiver 50 missas durante o dia, 50 aí vai ter aí a Eucaristia, correto? Variável, semanal, mensal ou especial, os evangélicos. Como eu falei, não estou aqui para discutir quem está certo e quem está errado. O que eu quero mostrar aqui é outra coisa, é a ceia escatológica. Parábola da mesa do rei. Um grande rei preparou um banquete em seu palácio. Sobre a mesa havia pão e vinho, e ele convidou seus súditos para participarem. Alguns vieram e comeram alguns vieram e começaram a discutir. Esse pão não é pão, é o próprio corpo do rei. Outros retrucaram. Não, esse pão é pão, mas nos lembra do corpo do rei, que foi partido por nós. Enquanto discutiam, o rei se levantou e disse: o que importa não é se discutem sobre a natureza do pão, mas se lembram do meu amor. Este pão fala do meu corpo dado por vocês. Este vinho fala do meu sangue derramado. Participem, não para disputar, mas para proclamar o que eu morri e ressuscitei, e que voltarei. E todos entenderam que o valor da mesa não estava no mistério da substância,
mas no mistério do amor do Rei. Fazei isso em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. A Santa Ceia é mais do que um ritual, é um memorial vivo. Quando tomamos o pão e o cálice, não estamos diante de magia ou superstição, mas diante de uma memória que aquece a alma. Cristo morreu por mim. Cada pedaço de pão nos lembra da fragilidade do corpo de Jesus, rasgado por nossos pecados. Cada gole de cálice anuncia o sangue que nos purifica e nos reconcilia com o Pai. A ceia é também uma proclamação escatológica. Cada vez que comemos, declaramos que ele voltará. É o jantar do presente que aponta para o banquete futuro, quando cearemos com ele no reino. Apocalipse 19, 9. Antes de participar, examine o seu coração, conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Não veja o pão e o vinho como objetos sagrados em si, mas como setas que apontam para Cristo. Participe com gratidão, lembrando que não é o ritual que salva, mas o Salvador. Então é o que eu estou falando, não é o ritual que salva, é o Salvador. Quem é o Salvador? Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado pelo teu corpo partido e pelo teu sangue derramado, que ao participar da ceia, eu nunca esqueça que minha vida está escondida em ti e que em breve me assentarei contigo no grande banquete eterno. Amém. Então vamos lá, vamos continuar aqui, né, meus irmãos? 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 26 e Apocalipse 19, 7 e 9 e 17 a 18. Introdução. Meus irmãos, a Santa Ceia é um dos momentos mais solenes e preciosos da vida da igreja. Muitos pensam que ela é apenas um rito para lembrar o passado, mas a palavra de Deus nos mostra que a ceia é muito mais do que memória, é também profecia e esperança. Cada vez que tomamos do pão e do cálice, olhamos em 3 direções: para trás, lembrando a cruz; para o presente, vivendo a comunhão com Cristo e com os irmãos; para frente, aguardando o grande banquete eterno. Hoje, meus irmãos, vamos meditar nessas 3 dimensões escatológicas da ceia. Primeiro, o memorial presente, o banquete futuro e o contraste terrível da ceia do juízo. Primeiro, a ceia presente. O memorial é uma proclamação. Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 11 que a ceia foi instituída pelo próprio Senhor. E ele disse: fazei isso em memória de mim, até que ele venha. O pão e o cálice não são mágicos, não são objetos sagrados em si. Eles são sinais visíveis que apontam para a realidade invisível do Calvário. Cada vez que participamos, não apenas recordamos, mas proclamamos: Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. A ceia é também momento de autoexame. Examine-se, pois o homem a si mesmo não é uma refeição comum, é uma confissão pública de fé. Portanto, a participar da ceia hoje, não venha distraído ou indiferente, venha com reverência, gratidão e esperança. A ceia futura, o banquete das bodas do Cordeiro. A ceia que celebramos aqui é apenas um ensaio, meus irmãos, apenas um ensaio. O verdadeiro banquete será nas bodas do Cordeiro. O Apocalipse nos mostra a cena gloriosa. Alegremo-nos.
exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículos de 7 a 9. Isaías já havia profetizado que o Senhor prepararia um grande banquete para todos os povos. Isaías 25, versículo 6. E Jesus confirmou, dizendo que não beberia mais do fruto da vide, até beber do novo com os discípulos, no reino do seu Pai. Mateus, capítulo 26, verso 29. Ou seja, a ceia presente aponta para a ceia eterna. A ceia, meus irmãos, que nós tomamos hoje, aponta para a ceia eterna. Aqui temos pão e vinho. Lá teremos a presença plena do noivo, que é Jesus Cristo. Aqui temos um símbolo. Lá teremos a realidade gloriosa. A ceia nos lembra, não somos daqui, somos peregrinos. Nossa mesa definitiva não está neste mundo, mas no reino eterno. A ceia do juízo, o banquete da condenação. Aqui que é pesado, meu irmão. Mas, meus irmãos, a Bíblia também nos fala de uma outra ceia, não de bênção, mas de condenação. Em Apocalipse 19, depois da vitória de Cristo, um anjo chama as aves do céu e diz: ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne de reis, de comandantes, de poderosos. Apocalipse 19, versículo 17 a 18. Enquanto os salvos participam da ceia das bodas, os ímpios participam da ceia do juízo. Isso nos mostra uma verdade solene. Ninguém ficará sem ceia. Todos participarão de uma mesa, ou a mesa do Cordeiro, ou a mesa do juízo. A Santa Ceia e a Santa Ceia que celebramos hoje é um chamado à decisão. E aí? Conclusão: a Santa Ceia é um ato que une o passado, o presente e o futuro. Passado, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. É isso que salva, meu irmão. Não é o pão e o vinho, não. É Cristo. Presente, proclamamos sua morte e vivemos em comunhão. Futuro, esperamos o grande banquete eterno, mas também é uma advertência para os salvos, a mesa do Cordeiro, para os que rejeitam a Cristo, a mesa do juízo. Portanto, quando você tomar hoje do pão e do cálice, faça isso com fé. Veja além do símbolo, enxergue o Cordeiro, veja além do presente, antecipe o futuro. E nunca se esqueça, na eternidade só haverá duas mesas. Ou você é convidado para a mesa do Cordeiro, ou se torna parte da mesa do juízo. E aí? Qual você vai querer? A mesa do Cordeiro ou a mesa do juízo? Fique na paz, meus irmãos.